Uma mulher que assassinou os próprios pais para herdar a fortuna deles acaba de ter todos os seus crimes gravados em vídeo e revelados ao único homem que ainda confiava nela. Lucélia, apontada como uma das figuras mais perigosas da novela Três Graças, entrou em colapso depois que Bagdá registrou em detalhes a confissão completa dos crimes dela, incluindo o envolvimento no sequestro de Casper e João Rubens, a troca dos comprimidos do idoso e o extermínio dos próprios pais por pura ganância. O episódio dessa sexta-feira, 10 de abril, trouxe uma sequência de reviravoltas que deixou os personagens e o público sem fôlego. Se você ainda não acompanha o canal, clique em curtir agora, se inscreva para não perder nenhum capítulo e deixe nos comentários o que você achou de tudo isso. Tudo começou quando Bagdá decidiu contar a Casper a verdade sobre Lucélia, expondo cada crime cometido pela vilã ao longo dos meses em que ela vivia debaixo do teto dele. No momento da revelação, Lucélia estava ocupando o posto de Bagdá como chefe da área, sem a menor ideia do que estava prestes a acontecer. Bagdá abriu o jogo completamente, informando a Casper que foi Lucélia quem armou o sequestro do carro em que ele e João Rubens estavam. A motivação, segundo Bagdá, era financeira. Lucélia havia lido o testamento do casal e descoberto que o nome dela não constava entre os beneficiários. Indignada com isso, ela planejou o sequestro para receber o dinheiro do resgate. Casper, completamente abalado, reagiu com choque e raiva ao mesmo tempo. Meg, que também estava presente, confirmou que havia percebido um comportamento estranho em Lucélia durante o período em que os dois estavam desaparecidos, mas jamais imaginou que a situação fosse tão grave. Casper chegou a cogitar chamar a polícia para prender Bagdá também, já que ele havia participado do esquema. No entanto, Bagdá garantiu que o pior ainda estava por vir. Foi nesse momento que Bagdá revelou o crime mais chocante. Lucélia foi a responsável pela morte dos próprios pais. Ela eliminou o pai e a mãe para ficar com a herança deles e ainda contava com o acolhimento de Casper e João Rubens como uma forma de garantir mais recursos financeiros no futuro. Meg chegou a chorar diante da revelação. Casper, vermelho de raiva, perdeu o controle e saiu de casa sem esfriar a cabeça, ignorando os alertas de Bagdá, que tentou impedi-lo de agir por impulso. Bagdá advertiu Casper de que Lucélia estava cercada de capangas e que qualquer confronto direto poderia ser perigoso. Casper não ouviu e foi até a chacrinha sozinho, subindo o morro para ir direto ao encontro da sobrinha. No topo, Lucélia estava ladeada por Vanilson e pelos capangas, e reagiu com cinismo ao ver o tio aparecer, insinuando que seria uma boa oportunidade de dar o troco por tudo o que havia acontecido. Casper afirmou que sabia de tudo, incluindo o que ela havia feito com os próprios pais e com o irmão dele. Lucélia, ao invés de negar, riu e confessou sem hesitar. Ela disse que os pais não serviam para nada, especialmente o pai, irmão de Casper, e que na verdade havia demorado mais do que o esperado para eliminá-los. Segundo ela, se tivesse agido antes, teria conseguido ainda mais dinheiro. A frieza com que fez a confissão deixou Casper estarrecido. O que Lucélia não sabia era que Bagdá havia seguido Casper até a chacrinha e estava filmando tudo escondido em um canto, com cuidado para não ser visto. A câmera do celular registrou cada palavra dita pela vilã, incluindo a confissão sobre a morte dos pais, a troca dos comprimidos de Casper e o plano de colocar a pintura do palhaço na bolsa do Júnior para prejudicá-lo dentro da fundação. Tudo gravado, tudo documentado. Durante a filmagem, Bagdá avistou ao lado dele um saco branco. Ao reconhecê-lo, percebeu que era o dinheiro que Lucélia e Vanilson haviam escondido na chacrinha, o mesmo montante ligado às Três Graças. Sem hesitar, ele interrompeu a gravação por instantes, apoderou-se do saco e começou a traçar um novo plano. Enquanto isso, Lucélia ordenou aos capangas que cercassem Casper, colocando o idoso em perigo real. Foi Bagdá quem interveio com autoridade, ordenando que todos recuassem. Os capangas, inclusive Vanilson, obedeceram sem questionar, revelando que o respeito de Bagdá ainda era maior do que o da própria Lucélia entre os homens dela. Casper saiu do morro em segurança e deixou um aviso claro: voltaria com a polícia. Lucélia riu e afirmou que, agora que era rica e milionária,
nenhum policial teria coragem de enfrentá-la e que não havia prova alguma contra ela. O que ela ainda não sabia era que Bagdá tinha exatamente isso, a prova definitiva gravada no celular. De volta à galeria, Bagdá revelou a Casper o dinheiro que havia retirado da chacrinha. Em seguida, ligou para um contato chamado Alemão e pediu que espalhasse o boato de que o dinheiro estava escondido na galeria de Casper. O plano funcionou. Alemão foi até Lucélia e Vanilson na chacrinha e informou sobre o suposto paradeiro do dinheiro. Lucélia inicialmente achou impossível e chamou a situação de blefe, mas Vanilson foi checar e confirmou que o saco havia desaparecido. Furiosa, Lucélia decidiu invadir a galeria para recuperar o dinheiro e ao mesmo tempo se vingar de Bagdá e Casper. A armadilha, no entanto, já estava montada. Casper foi orientado por Bagdá a chamar a polícia, e quando Lucélia, Vanilson e os capangas chegaram à galeria dispostos a agir, foram surpreendidos pelas autoridades. A polícia encontrou não apenas os invasores, mas também o vídeo gravado por Bagdá com a confissão completa de Lucélia. Com as imagens em mãos, a delegada garantiu que havia provas mais do que suficientes para uma condenação. Lucélia foi detida e o sonho dela de usar o dinheiro para comprar sua impunidade desmoronou em questão de horas. Em outro eixo da trama, Ferete e Arminda comemoraram a derrubada da liminar que os impedia de frequentar a fundação. Confiante, Ferete voltou ao local com a cabeça erguida, invadiu reuniões da diretoria e tentou retomar o controle como se nada tivesse mudado. Xênica se recusou a obedecer suas ordens e os próprios diretores começaram a sair da sala sem dar nenhuma explicação ao vilão. O motivo ficou claro quando Gerluce apareceu pelos corredores da fundação com um visual completamente transformado, vestido vermelho longo e luxuoso, acessórios elegantes e postura de presidenta. A transformação havia sido planejada por Zenilda, que levou Gerluce ao shopping mais sofisticado da cidade e a um salão de beleza de alto padrão. Antes de chegar lá, Rogério presenteou Gerluce com um carro de alto luxo, deixando-a sem palavras. Na loja, uma vendedora arrogante tentou humilhá-la, mas Zenilda interveio. Identificou Gerluce como a nova presidenta de uma grande fundação e garantiu que a funcionária não participasse do atendimento. Gerluce entrou na sala de reunião e se apresentou oficialmente como a nova presidenta da fundação. Anunciou mudanças imediatas. Todos os comprimidos distribuídos seriam verdadeiros e todas as ações passariam a ser realizadas dentro da lei, com foco no bem da população. Ferete, transtornado com a situação, saiu da reunião e ligou imediatamente para Samira, oferecendo 10 milhões de reais para ela resolver o problema chamado Gerluce. A conversa foi ouvida por Xênica, que ficou escondida e começou a pensar em como impedir o plano. Samira aceitou a proposta sem hesitar, pegou o primeiro avião de volta ao Brasil e passou a seguir todos os passos de Gerluce, esperando o momento certo para agir. A chance pareceu surgir quando Gerluce avisou a Paulinho que ficaria trabalhando até tarde na fundação, sozinha. Samira ouviu a conversa e se preparou para atacar. Mas o que ela não sabia era que tudo não passava de uma armadilha cuidadosamente montada. Paulinho e os policiais estavam escondidos dentro da fundação o tempo todo. Quando Samira avançou sobre Gerluce, Paulinho ligou os disjuntores, a luz voltou e vários agentes apareceram ao mesmo tempo. Samira foi presa em flagrante. Diante da pressão, ela revelou o paradeiro da filha de Joelle. Paulinho e Juquinha invadiram a casa de Lena, prenderam ela e Herculano e devolveram a bebê à mãe. O reencontro de Joelle com a filha foi emocionante. A jovem chorou e agradeceu a Paulinho, afirmando que ninguém mais separaria as duas. A grande questão agora é: Gerluce vai conseguir se manter na presidência diante de tudo que ainda está por vir? E o Ferete vai ficar de braços cruzados depois de mais essa derrota? Deixe a sua resposta nos comentários. Diga também que nota você dá para Zenilda por tudo que ela fez pela Gerluce. Curta o vídeo para continuar recebendo os resumos mais completos da novela e se inscreva no canal para não perder nenhum capítulo.